Base teórica estruturada, é hora de colocar a mão na massa. Vamos lá? Aprender a como construir processos de trabalho nas suas? Vem comigo que nessa aula você vai aprender exatamente como fazer e tornar aí o seu trabalho mais assertivo. E com isso, você com certeza vai se destacar aí no seu trabalho. Então, vocês estão vendo aí o nosso mapa mental da nossa aula 4, como sistematizar os fluxos e os processos de trabalho nos SUAS para ter mais e melhores resultados. Então, o que é construir o processo de trabalho? É a gente pensar na estruturação detalhada de cada fase do serviço executado na unidade. Então, aqui o primeiro passo é você pensar por qual serviço você vai começar. E um outro ponto, então, assim, por serviço, né? Saber que é feito por serviço. E dentro deste serviço, qual segmento do serviço? Ah, André, o que é isso? O que você está falando? Por exemplo, gente, dentro do PAIF, a gente vai ter uma infinidade de públicos que a gente vai atender, de demandas. E atender, no caso, uma família de criança e adolescente, uma família numerosa, ou de um idoso que mora sozinho, é muito diferente, né? São demandas, vulnerabilidades ali muito diferentes. Então, você pode ir criando processos por segmentos. Dentro do PAEF, a gente tem casos de violência contra criança e adolescente, contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, tem a violência contra a mulher. Então, você pode estabelecer esses fluxos, esses processos, por segmento, por área, né? Porque isso vai dar uma especificidade maior para o serviço, isso vai facilitar. E aí, talvez você se pergunte, mas será que realmente é importante? É, porque, de repente, na acolhida se a gente está falando aqui que estruturar, construir o processo de trabalho, é estruturar detalhadamente cada fase do serviço. Se eu vou fazer uma acolhida, por exemplo, de uma mãe que tem 5 filhos, tem determinadas perguntas, determinadas coisas que eu preciso olhar ali naquela acolhida. Que talvez quando eu vou atender um casal de idosos não seja importante, mas sejam importantes outras coisas, entende? Então, por isso que é interessante e importante pensar nisso, né? Então, por serviço, por segmento do serviço. E também, quando a gente vai pensar aqui em segmento, eu estou falando não só do público, né? Mas também ali nas oficinas, como que vai ser a metodologia das oficinas, né? Então, na busca ativa, ou os eventos mesmo, se você for estruturar algo de algum evento. Então, é pensar também aí por área. E aí, como fazer, André? O que eu preciso fazer? Primeiro ponto é o que você já está fazendo aqui, né, na formação, que é você estudar sobre cada serviço ofertado na unidade, sobre cada ação que tem dentro desse serviço, estudar sozinha, estudar com a equipe. Aqui, sobre cada serviço, né, além das ações, você vai pensar nos objetivos desse serviço. Você vai analisar isso mais concretamente, né? Então, se eu estou falando do PAIF, quais são os objetivos do PAIF? Pega lá a cartilha, reveja, pega a tipificação, reveja. Se eu estou falando do PAEF, a mesma coisa, né? Quais são ali os objetivos, o público. E aqui não é só pensar, quando eu estou falando aqui o público, é o público que você vai olhar para a sua realidade. Né? Não é pensar, o público, a família, a situação de vulnerabilidade, tal.
Tá, mas qual o público que vocês mais atendem aí? Quais são os tipos de demandas que mais acontecem? Quais são as complexidades que mais tem aí na sua unidade? Dentro disso, né? Cada ação. Então, quais são as ações? É acolhida? É individual? É em grupo? Depois da acolhida, é o atendimento? O que vem depois? Como que vocês fazem aí, né? Assim, o que está estruturado, na verdade, nos materiais, né? Sobre cada serviço, sobre as ações do serviço. É o acompanhamento, é o atendimento. Então, primeiro você vai estudar isso, né? Novamente, aqui você já estudou sobre o que é atendimento, sobre o que é acompanhamento, mas se for necessário, volta lá. E você vai estudar sozinha e vai estudar também com a equipe, ok? E depois disso, você vai mapear junto com a equipe. Você vai explicar para a equipe que você está estudando, que você está buscando formas de melhorar a gestão dos serviços e que uma parte importante é fazer a gestão dos processos de trabalho, dos fluxos de trabalho. E caso tenha as objeções, você já tem lá o seu material para ajudar. E aí, como que você vai fazer esse mapeamento com a equipe? Você pode fazer isso individualmente mesmo, numa reunião individual, ou em uma reunião coletiva, mas de forma que cada profissional também fale individualmente como ele faz, como que ele trabalha naquele segmento, naquele objetivo específico que vocês delimitaram, né? Então, você vai também delimitar com a equipe qual será, né, delimitar com a equipe qual será o foco. Porque não adianta vocês quererem fazer tudo de uma vez, sabe? Então, você vai delimitar qual que é o serviço, qual que é ali a primeira questão que está precisando, vocês vão pegar ali como um projeto piloto, como uma amostra ali, como um primeiro foco de atenção para vocês organizarem. Feito isso, então, vocês vão entender como que a equipe faz. Então, você vai observar também, né? Você pode tanto perguntar como observar e registrar essa realidade. Tomar nota do que você está percebendo. Porque, gente, em geral, quando a gente não tem isso mapeado, cada profissional trabalha de um jeito. É muito comum isso acontecer, né? Ou também tem pontos em comum, profissionais, certa coisa eles fazem do mesmo jeito. Você, os encaminhamentos, né, de alguma forma, você deve ver, se não deve, né, deveria, a gente já falou isso. Então, você vai ver o que cada um costuma colocar no encaminhamento, de que forma cada um responde os relatórios. Então, isso já te dá ali uma noção de como é a realidade da dinâmica de trabalho. Você consegue ver os números de quantas visitas cada profissional faz por mês. Então, isso já está ali para te auxiliar, né? Para que você possa identificar, então, como que cada profissional está trabalhando. Lembrando, gente, que a postura aqui é uma postura de curiosidade, no sentido de entender, de apreender aquela realidade, e não de julgar, de questionar, de recriminar. É para você compreender ali como que o profissional está atuando. Então, você vai fazer isso com todo mundo, né? Ali, como eu disse, pode ser individualmente ou pode ser em conjunto. E aí você vai perguntar, né? Quais que são ali quais que são, né? Quais são os instrumentais que utiliza, se segue alguma ordem, né? Se segue alguma ordem específica para fazer, né, os procedimentos, o atendimento, e vai entendendo ali exatamente como que é que ele trabalha, quais são as ações que ele faz, de que forma, né, que ele orienta quando vai encaminhar. E aí tudo vai depender do foco que você estabeleceu.
Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo mais prático, vai ficar ainda mais claro para vocês. Então, delimitou com a equipe qual é o foco, começou a fazer observou, fez esse mapeamento, fez as perguntas para a equipe. Aí vem a fase do retorno, né? Que é conversar com a equipe sobre a percepção deles sobre o passo anterior. Porque, gente, isso aqui já vai gerar aprendizado. Hora que o profissional conversa com o outro, por exemplo, vamos pensar na acolhida, que é, né, a primeira coisa, né? Vamos pensar na acolhida no PAIF. Quando o profissional ele acolhe, pode ser que um profissional oriente sobre o benefício eventual, outro não nem mencione sobre isso. Então, ali, eles já vão, nessa conversa, eles já vão entender, né? Então, aqui, a pergunta vai tá, quando você vai acolher uma pessoa, como que você faz a sua acolhida? Sabe? É essa pergunta. A partir do foco, você vai perguntar, como que você faz a sua acolhida? Ah, eu faço assim, eu faço assado, eu faço aquilo outro. E aí, nesse momento, você vai evitar fazer comentários, ponderações, você vai apenas perguntar e o seu objetivo é mapear. E nesse mapeamento, isso já vai gerar, então, esse aprendizado. E aí você vai conversar com eles sobre isso. O que eles aprenderam, o que eles viram de diferente, como que foi, se gostou, se não gostou, e vai ouvir ali, né? Então, como que eles se sentem a partir do que foi mapeado, quais que foram as percepções e ideias que teve, o que pode gerar de aprendizado, e o que pode fazer, né? Quais são as sugestões que tem. E você também vai dar o seu feedback a partir das suas análises, né? Então, você vai partilhar suas análises e percepções, né? Do mesmo jeito aqui, o que você sentiu, o que você acha, o que você viu de legal, o que você viu de pontos, né? Então, vou deixar aqui para vocês. Pontos fortes que você viu. Também os pontos de melhoria. Você vai também fazer as suas perguntas, né? As possíveis dúvidas que você ficou e também fazer as suas sugestões. Ok? E aí, como que é, né, o planejamento e, na verdade, aqui é o planejamento e a execução disso, né? Então, a partir disso tudo, do que a equipe falou, do que você trouxe, se for preciso aqui, estuda de novo mais alguma coisa para fazer essa apresentação. Então, você vai definir qual vai ser a sua proposta de trabalho, né? Você vai apresentar essa proposta para a equipe, de dizer para eles, olha, vamos construir junto um novo jeito de fazer? Vamos aprimorar o nosso trabalho? E aí, a partir disso, né, vocês vão fazer essa análise agora em conjunto. O que de melhor a gente tem no nosso mapeamento? A partir do que foi mapeado, o que de melhor a gente tem? Porque eles vão saber ali, mas eles vão saber, olha, fulano faz esse jeito, eu acho legal, nossa, eu acho mais legal o jeito que eu faço. Então, a gente vai ver ali dentro do mapeamento, por exemplo, aqui a construção do plano de acompanhamento familiar. Então, eu acho a maneira como um fulano apresenta, a forma como o outro está construindo, eu acho que é melhor, eu acho que a gente pode usar. Então, é nesse sentido, de pegar o que de melhor cada profissional faz e definir em conjunto com a equipe o que será utilizado, o que será tomado como padrão, o que dá para incrementar de que cada profissional ali faz. E ali pegar as contribuições de cada categoria. E pensar também o que cada categoria contribui para aquela ação de serviço. Porque, às vezes, o serviço social vem com um olhar
a psicologia vem com outro. Se você tem um pedagogo, uma socióloga na equipe, um geógrafo, um economista, cada um tem uma visão, e aí você pode implementar isso, né? Qual é o ponto de vista de cada categoria? O que pode ser incrementado? De repente, algumas perguntas, a psicologia vai contribuir com algumas perguntas mais subjetivas, né? Do ponto de vista de cada categoria, o que deve ser feito em cada ação? E aí você junta isso. Porque, em geral, seria muito legal, muito maravilhoso se a gente conseguisse trabalhar nos equipamentos com duplas, cada família tivesse, no mínimo, um assistente social e um psicólogo como referência. Mas isso é algo que não está ainda palpável na nossa realidade, né? A gente tem, na maioria dos casos, as famílias divididas igualmente por cada técnico, ou a gente tem psicólogos não sabendo o que fazer, assistentes sociais querendo fazer tudo, dar conta de tudo. Então, e a gente tem aqueles casos que realmente todos os profissionais são técnicos de nível superior e fazem atendimento e acompanhamento das famílias. Então, pensando nisso, você vai trazer a equipe para todos conversarem e saberem do ponto de vista de cada categoria o que a gente deve fazer na acolhida. Ah, tá, beleza, pensamos na acolhida. Depois, para o acompanhamento, como que isso vai ser? O que precisa? Né? Então, vocês vão fazer isso em conjunto. E vão se perguntar também se tem algo que está faltando, se tem algo que não está sendo feito, que pode ser inserido. Se tem necessidade, né? Se tiver necessidade, então vocês vão estudar, vão buscar referências, experiências. Se talvez vai ter que construir novos instrumentais, ou mudar, estruturar, né? E a partir disso, você vai definindo também ali quem vai fazer o quê. O que precisa ser melhorado, o que requer aprimoramento. E a mesma coisa, estudar, buscar referências instrumentais, né? E tem algo também ali para ser eliminado? Tem algo para ser tirado, evitado? Se for necessário, também pensar em estudos, nas referências, em experiências de outras pessoas, de outros municípios, e também os instrumentais. De repente, tem algum que pode ser eliminado, né? Algo que pode ser tirado. Então, vocês vão fazer isso. E a partir disso, né? Como que funciona a produção do material? No primeiro momento, né, vocês vão estruturar o passo a passo, que eu chamo de fluxo de caixinhas, né? Vocês vão desenhar as caixinhas, que vai ser no papel mesmo. E aí desenha, rabisca, apaga, desenha de novo e vai até que fique pronto, até a equipe olhar e dizer. E aí, do que eu estou falando, gente? Vou pegar um papel aqui para mostrar para vocês. Então, vamos supor que a gente está falando do PAIF, né? E aí, quando a gente pensa lá no fluxo do PAIF, lá no caderno de orientações, a gente tem aquele fluxozinho das formas de entrada na unidade, depois vai passar pela acolhida e tal. Aquele fluxo, só que dentro daquilo lá tem diversas ações. Lembra lá da aula teórica? Aquela atividade ali de entrada tem várias etapas ali. Então, vocês vão pensar nisso ali com a equipe. Tá, quando o encaminhamento, então vamos pensar ali por entrada. O encaminhamento. Aí você vem e escreve para a equipe. Tá, quando o encaminhamento chega na unidade, aqui eu fiz um balãozinho, né, não uma caixinha, mas você vai pensar isso primeiro, então, mapeando, olhando para a sua realidade. Então, o encaminhamento chega. Para onde que ele vai? Ele vai para a coordenação? Então, você anota. Sabe? Toda etapa. E o que a coordenação faz? Ela lança na planilha de documentos, ou ela anota no caderninho, pelo amor de Deus, né, gente? Bora atualizar esse negócio.
botar aí uma planilha. Ou não, não é para coordenação, é auxiliar administrativo que faz isso. Então, o auxiliar administrativo ela recebe, depois ela lança e depois ela passa para a coordenação. Ah, entende? Vocês vão anotando primeiro, no primeiro ponto, o jeito que funciona hoje. E aí vocês vão fazendo isso no papel, ó, tá dando para ver? E vai fazendo as caixinhas. Ah, tá, depois que chega, então tá, aí a coordenação entrega para o técnico, o auxiliar administrativo, o jeito que funciona aí. Técnico, o que você faz quando você está com esse encaminhamento? Qual que é a sua primeira ação? Ah, eu faço uma visita. Ah, eu ligo. Ah, eu faço primeiro um estudo do prontuário, procuro no sistema. Entende? Então, você vai mapeando com a equipe quais são as ações que eles fazem, né? Quais são as ações que tem ali. Feito isso, você consegue, depois de fazer esse primeiro, né, e rabisca e tal, e entende com a equipe, você vai ver, vai conseguir fazer o levantamento de todas aquelas perguntas. Como que vocês acham? O que precisa ser eliminado? O que precisa acrescentar? Está faltando alguma coisa? E você também vai dar a sua percepção. Porque, por exemplo, quando eu estava na coordenação, uma das coisas que eu estabeleci foi a articulação de rede. Se um primeiro encaminhamento, se um encaminhamento chega no CREAS, antes de fazer qualquer coisa, a equipe precisa saber se esse equipamento já está, se essa família já está sendo atendida por alguma outra unidade na assistência. Então, se tem um sistema, eu vou dar uma olhada. Se ela já tem um prontuário na unidade, eu vou dar uma olhada. Se não tem, eu vou ligar no CRAS e entender. E, às vezes, em alguns casos, eu mesma fazia isso para já adiantar o processo para a equipe, para eu saber, na verdade, também qual que era a prioridade ali daquele caso, para eu fazer a distribuição. Se não, o próprio técnico vai fazer essa discussão para saber o que está acontecendo lá. E a mesma coisa também, né, no CRAS. Se viu que essa família já tem uma passagem pelo CREAS, porque aí às vezes fica aquela coisa, o CREAS atendendo o caso, atendendo todo mundo, e um monte de família descoberta, né? Então não dá para ser assim. Então, fazendo essa identificação, fica mais fácil. E aí, a partir disso, então, primeiro, vocês vão fazer um desse lá na fase de mapeamento, de entender como que funciona, o que cada profissional faz, né? Vai fazendo as anotações. Depois, vocês vão fazer um com a equipe, de como então deveria ser, né? O que a gente precisa implementar aqui, nessa fase? Como que a gente coloca aqui? Que instrumental que a gente usa em que momento? E aí vai fazer isso. E aí, depois, vocês vão escrever detalhadamente também o que se faz em cada fase. Porque aqui vocês vão fazer nas caixinhas. Então, mapeou, então, entender que quando o encaminhamento chegar, vamos pôr aqui, por encaminhamento. Né? Que quando o encaminhamento chegar, a auxiliar administrativo vai lançar na planilha. Aí você colocou aqui. Depois ela vai passar para a coordenação. E aí, vocês vão vir e depois escrever isso. Você vai fazer em desenho, né? Encaixa, passa para a coordenação. A coordenação vai distribuir para o técnico. Aí o técnico vai fazer essa leitura do prontuário, essa pesquisa, essa articulação na rede, e aí depois ele vai fazer a acolhida, que pode ser por meio de atendimento, ou pode ser por meio de uma visita, e tá, vamos supor que seja isso. E aí você vai depois, primeiro desenha, e depois você vai escrever, né? Você vai redigir ali um texto, descrever detalhadamente cada passo desse, né? Ah, tá, e aqui na acolhida, faz, por exemplo,
vai usar tal questionário, tal formulário, tal isso, os documentos vão ser xerocados, e aí você ou vai ser escaneado, você vai delimitando exatamente o que vai fazer e acordando isso com todo mundo. E depois você redige o documento. Ah, tá. Então, aí fez isso, e aí depois a gente vai entender, então, se essa família ela vai ser uma família só atendida, ou ela vai ser acompanhada, ou talvez também tenha aqui algum encaminhamento emergencial, para onde que a gente pode encaminhar, de que forma, qual instrumental que a gente vai usar, entende? Você vai olhar, pensar a fluidez dessa família do momento que ela entrou até o possível momento que ela vai sair, né? Que ela vai ser desligada. Então, vai pensar esse processo mesmo, né? Essas etapas. Eu acho isso tão bacana, gente. Eu gosto demais disso. E aí, a partir disso, vocês vão testar. Vai monitorar a partir de um tempo que a equipe estiver fazendo daquela forma. E avaliar e fazer os ajustes necessários. E aí, antes de eu mostrar para vocês alguns exemplos práticos aqui, eu vou mostrar para vocês também alguns erros, né? Possíveis erros. Querer começar do passo final. Querer começar já do negócio pronto. E não é assim. Tem que fazer esse mapeamento. E, às vezes, a coordenação, a gestão também quer fazer sozinha. Quer estruturar como é que deve funcionar o serviço de proteção social básica no domicílio. Aí quer ir lá e fazer isso e entregar para o profissional pronto, sendo que é ele que vai executar. Não dá. Ou então quer chegar e falar, olha, o PAIF não está funcionando e a partir de agora vai funcionar assim. Não é assim, né? É seguindo essa proposta de fazer junto com a equipe, de mapear, de estudar, de analisar, né? E de depois ver o que é melhor. Às vezes também quer comprar pronto, sem envolvimento, quer uma consultoria, quer que o Estado traga esse fluxo. Como que deve fazer? E, na verdade, gente, isso é uma coisa que tem que ser construída ali no chão do seu equipamento, é com a equipe que trabalha com você, né? E outro ponto também é não estudar. Querer fazer isso sem realmente estudar, sem conhecer sobre os serviços. Não dá, né? E mesmo que seja uma assessoria, vai ter que ter o envolvimento de todos. Tem que ter ali o envolvimento da equipe. E aqui os benefícios a gente já viu na aula anterior, mas vou trazer ainda mais, né? Organização, nitidez, repertório para explicar para novos profissionais, aumento da qualidade do serviço, o resultado, né? Um resultado de maior qualidade também. E aí, agora, mostrando aqui para vocês, vou compartilhar aqui com vocês um modelo. E aí, antes que vocês já pensem assim, compartilha, não é uma coisa, gente, que vocês vão encontrar também, assim, que vai ser possível simplesmente colar, sabe? Colar e copiar. É uma coisa assim que vai demandar realmente do trabalho de vocês, do estudo de vocês, para que vocês possam fazer isso mesmo, assim, né? Pode ser que ajude, né? Mas não quer dizer assim que o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser possível vocês executarem exatamente dessa forma. Então, primeiro que eu elaborei com a minha equipe foi esse aqui, ó. Que é o que eu falei para vocês que eu chamo de fluxo da cachorra. Acesso ao PAEF, né? Então, encaminhamento da rede socioassistencial, né? E de outros setores. Então, auxiliar administrativo o que ela vai fazer, vai passar para a coordenação, que deu uma desconfigurada
aparece, vai definir quem vai ser responsável técnico em repassar, e aí o responsável, eita, desconfigurou mesmo, vai fazer esse primeiro contato com a família, que vai ser por meio de visita ou de atendimento, e aqui isso pode gerar ações emergenciais, que podem ser encaminhamentos, contato com a rede. Depois a gente criou uma identificação da violação de direitos, né, de acordo com a tipificação, e vai fazer isso, fazer esse contato também, né, com a rede, e discutir o caso em equipe para ver se seria inserido em acompanhamento ou não. E aí, se for inserido em acompanhamento, realizar um atendimento com a família, informar ela sobre o acompanhamento, encaminhar ela para o CAD único, se ela não tiver. No atendimento 2, né? Fazer esse estudo, esse contexto do histórico da família, e aí a gente criou um formulário específico para isso também. Preparar a família para a construção do plano de acompanhamento, que a gente entender quais são as expectativas dela, o que ela realmente quer, e fazer também essa análise técnica, essa discussão com a equipe e realizar mais um atendimento para a construção das metas, para a construção do plano de acompanhamento e, a partir daí, a execução, que seriam as visitas domiciliares, os atendimentos, os encaminhamentos, a participação em oficinas, respostas, fazer, né? E criar também aí, realizar também o monitoramento e avaliação periódica, identificando o que foi atingido, o que não foi, avaliação final ali com a equipe e com a família. Isso se for acompanhamento. E se fosse atendimento, dá esse retorno para a família, porque no caso, né, do CREAS, que não seria uma demanda, que não foi identificada a necessidade, fazer esses encaminhamentos e orientações e dar as respostas. E aí, gente, como que isso surgiu? Antes de mostrar o outro. Isso surgiu justamente da demanda da equipe de sair da coisa de enxugar gelo, de ficar ali no sufoco. Então, a gente foi entender, fui fazer exatamente esse processo que eu fiz aqui com vocês, que eu mostrei para vocês como fazer, eu fiz com a minha equipe, para que a gente chegasse nesse fluxo aí das caixinhas, né? Que é o que a gente chama. E a partir disso, a gente fez também o fluxo por escrito, que é a descrição, né, detalhada disso, que é aqui, ó. Então, isso aqui, né, fui eu que fiz, assim, em conjunto com a equipe, mas a coordenadora, né, eu que fui fazer. Então, como parecer, quando a entrada fosse por demanda espontânea, a família vai ser acolhida pelo técnico que tiver, a auxiliar administrativo vai fazer o cadastro, caso possivelmente seguirá os demais passos, conforme a entrada por encaminhamento. E aí, como que é? O documento é recebido, o que ela vai fazer, entende? Aí eu fui, a gente vai descrevendo, detalhando, para saber exatamente, né, o que precisa fazer. Isso aqui, gente, é uma preciosidade, porque você traduz o que a equipe faz, o que às vezes está em abstrato, e também você consegue ter um arsenal se chegar um profissional novo para você treinar, para você explicar como fazer. E aí aqui as fases, se não foi identificada a demanda, adequação dos casos que já estavam em processo ali de acompanhamento. Isso foi ali o que foi inicialmente, né, que a gente fez. E aí, o protocolo depois final foi esse aqui. Deixa eu abrir para vocês.
que é onde a gente fez por segmento. Por quê? Como eu falei, no primeiro momento a gente fez aquele fluxo geralzão do serviço, que já ajudou muito, já melhorou muito o trabalho da equipe. Mas depois a gente viu que só ele não era suficiente, que a gente precisava ir por segmento. Então, aqui eu já estou adiantando a sua experiência, de que ao invés, você pode, se você quiser, construir primeiro um geralzão com a equipe. É até interessante, assim, se a equipe tiver com muita objeção, se a equipe não estiver querendo, né, fazer, faz primeiro o geralzão da unidade, até para você treinar também, entender ali que você vai ver a importância depois de segmentar. Então, esse que eu estou mostrando para vocês aqui é um que está segmentado aqui, né, pelo serviço com foco, né, o serviço do PAEF, com foco na pessoa com deficiência idosa e suas famílias. Então, eu vou deixar esse roteiro disponível para vocês, para auxiliá-los, né? Mas, como eu disse, é uma coisa que vocês têm que analisar aí com a equipe. Então, quem que vão ser os responsáveis pela elaboração? Que o nome todo, de todos os membros da equipe. Qual foi a data, o período de elaboração? Porque não pense que isso vai ser construído em um único dia, em um único encontro, né? É um processo também construir o processo de trabalho. Qual que é o nome daquele serviço e o foco que vocês vão estar dando? Qual que é o segmento que vai estar sendo focado aqui? A descrição geral do serviço, de acordo com o que está lá na tipificação, os objetivos do serviço. E aí vocês vão pensar também nos objetivos específicos. Por quê? Aqui a gente pegou os objetivos do PAEF. E aí, quando a gente vem para os objetivos específicos, a gente vai pensar exatamente o que a gente quer ali. Porque, por exemplo, a gente vai contribuir para o fortalecimento da família e no desempenho da sua função protetiva. Tá, mas quando eu estou falando de idoso e de pessoas com deficiência, como exatamente, né? O que mais que a gente pode ter de especificidade, né? Quando a gente pensa no trabalho infantil também, então a gente vai ter alguns objetivos específicos ali, que vocês podem construir isso com a equipe, com base também nos materiais. E aí depois a gente vem para esse processo de atendimento, que é pensar aqui primeiro, né, a recepção e o cadastramento, e quem que vai fazer, né, quem que vai ser o responsável. E aí você vai delimitando aqui as ações, né, então entender depois, então esses passos, ó, a recepção, depois a coordenação, o histórico de atendimento, e aí quem que é responsável aqui por cada coisa, e depois a acolhida. Tá, então o que é a acolhida? E alguns pontos aqui também importantes, né? Quando o profissional perceber que a família foi pouco receptiva, em caso de encaminhamento via justiça ou Ministério Público, se a família recusar ou se portar de forma agressiva, tudo isso vocês vão conversar também com a equipe, porque às vezes eles já vão ter ali, você vai só traduzir e concretizar, dar concretude para aquilo que eles já fazem, identificar o que precisa ser melhorado ou não. Tá, e se a acolhida for por encaminhamento, como que vai ser, né? Quem que vai fazer o quê? Acolhida por demanda espontânea, um estudo de caso com a equipe, o que vai ser pensado, né? Então, um estudo do contexto familiar, e aí aqui de novo, né? O acompanhamento, e a execução do acompanhamento. E aí aqui possíveis recursos que podem ser utilizados durante a execução do acompanhamento. Então, com os responsáveis familiares, atendimento, acolher as demandas, reunião, realizando escuta. E aqui tem até sugestão de vídeo, sabe, que pode ser utilizado. Então, vocês vão trabalhar ali com a equipe para, de fato, construir possíveis instrumentais, possíveis metodologias de trabalho para a execução, né, desse trabalho social com famílias. Então, com a própria pessoa idosa,
ou pessoa com deficiência, aqui no caso, né? Ou se a gente estivesse pensando aqui no trabalho infantil, como que o que a gente vai trabalhar nos encontros com os pais, o que a gente vai trabalhar no atendimento com a criança e com o adolescente. Então, vocês vão colocando os encaminhamentos, aqui, o que é importante constar, que eu não sei se tem, mas, por exemplo, tem que constar CPF, tem que constar número de NIS. Então, você vai escrever aqui exatamente, né, tudo o que está. Então, esse aqui já tem um tempo que ele foi elaborado, possivelmente, se eu ainda estivesse lá, né, ele já teria sido atualizado, porque, como eu disse, isso aqui é uma coisa viva, né? A partir do momento que vai sendo feito, vai sendo testado, você vai aprimorando, vai acrescentando, né? Então, mesmo, eu vou falar de novo, mesmo que eu vou deixar aqui um modelo, a referência para vocês é para um ganho de repertório, para um ganho de visão, mas é você que tem que pôr a mão na massa em conjunto com a equipe e você está preparada com isso, para isso, né? Você está aqui estudando, se dedicando muito, volta nos conteúdos anteriores se for preciso, me envie e-mail, me escreve, me chama no WhatsApp, que eu estou aqui para te dar esse suporte, para te dar esse auxílio. E até chegar ali no desligamento, né? E depois aí o fluxo aí das caixinhas. Então, depois de todo esse processo, a gente tem aqui, né, o processo estrutural. E olha que diferença, gente, que é você ter cada profissional fazendo de um jeito. Porque aqui, né, tanto nesse ou no da caixinha, você olha e você sabe em que momento do processo você está. Aqui, voltando naquela reflexão lá da cartilha da vigilância, né, que vai falar da importância do para quê, você sabe exatamente, né, onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá, qual que é o caminho que vai ser trilhado, né, que você vai propor, na verdade, também para a família trilhar. Então, isso, assim, é algo muito, realmente, assim, maravilhoso, que eu pude ver na prática, é algo que eu acredito muito e recomendo muito que você teste, que você faça aí também na sua unidade. Então, os materiais estão aí disponíveis para vocês. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, alguma curiosidade, é só vocês enviarem para que a gente possa sanar aí as suas questões. E depois testa e vem aqui me contar. Me conta também o que você mais aprendeu nessa aula, o que te tocou, como que isso ressoou aí em você. Como que você está se sentindo após essa aula? Quero ler seu comentário aqui embaixo, hein? Um beijo e até já.